Deixa a minha voz bem bonita, velho. Deixa aqui para todo mundo ouvir. Nessa hora, a garganta fica seca. Agora ficou mercado. Agora eu estou fazendo robô. Qualquer coisa eu vou pedir André. Aí que eu estou nervoso, né, André? A gente sempre vai arranjar uma parte, na verdade. A André já está pronta ali, a mídia está pronta. E vocês podem abrir as Bíblias. Isaías 55. Hoje é o dia de Isaías. A irmã ofereceu o microfone, eu acho que ele está interessado no microfone. Pronto, um pouquinho de grave, menos agudo, que a garganta não é boa. Mas os irmãos já sabem que eu estou na tapa. Ele tem aqui, tá aqui, ó. Obrigado, irmão. Vai, estou brincando. Quem está chegando, que é visitante, né? Nós temos a nossa prima ali visitando a gente nessa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Dilma, acertei? Dilza. Tem jeito. Ele já sabe que eu erro muito o nome, não tem jeito, não é Dilza. Mas seja bem-vinda. Todos os visitantes sejam bem-vindos. E é uma alegria mais uma vez estar aqui. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Se vocês quiserem saber que eu passo durante a semana, pergunta à esposa, porque não tem pessoa melhor para saber da vida do marido do que a esposa. Quer saber alguma coisa do marido? Pergunta à esposa. Ela sabe tudo. Depois dela, só Deus para saber as coisas. Sabe quase tudo, né? Porque Deus sabe tudo. Mas nós vamos ler 2 versículos de Isaías 55. Depois nós vamos ver todo o capítulo de Isaías 55. Gostaria de ler com os irmãos o versículo 6, 7 e 8. Era o 6 e o 7, eu acrescentei o 8 agora. Então vamos todo mundo ler junto, né? Vai colocar aqui na mídia, que aí fica todo mundo numa versão só. Depois eu vou seguir a versão que está na minha Bíblia. Não, eu preciso só porque eu não dei a culpa em André. André se preocupou. Ixi, eu vou desligar aqui. O que eu fiz? Já estou aqui. E aí, tá ligado? Liga o pronto. Agora. Não estou escutando nada. Mas está melhor. Eu sei. Eduardo do som. Gente, desculpa. Não era para acontecer isso. Próxima vez eu não vou ler para bater no pé. Ele não mexe no microfone. Mas vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá, Isaías 55, versículos 6, 7 e 8. Vamos todos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe livre o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Amém. Oremos. Pai amado, estamos nesta noite aqui, Senhor Deus, para te glorificar, porque tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, igual a ti não há outro. Pai, obrigado, Pai, porque temos visto a tua glória e, vendo a tua glória, nos sentimos tão pecadores. Por isso, Pai, fazemos como Isaías nesta noite. Eis que meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E obrigado, Deus, porque tu purificaste o nosso lábio
E hoje, Senhor Deus, podemos dizer a Ti como igreja: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, usa-nos, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Pai, nós estamos a Te buscar nesta noite, para que as nossas forças sejam renovadas, que a Tua igreja, Senhor Deus, esteja no Teu caminho, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e nos convertermos, Senhor Deus, para louvar e agradecer o Teu nome. Fala, Pai, nesta noite aos nossos corações, como sempre tens feito. Estamos prontos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Já louvamos e agradecemos o Teu nome, porque estamos aqui para Te glorificar e estamos aqui para ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai, porque nos trouxestes nesta noite, e ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Tua voz em alto e bom tom em nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse capítulo de Isaías 55, ele começa, no versículo 1, ele começa assim: Ah, todos vós que tendes sede, vinde à água. A vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. As pessoas ouvindo isso aqui, vêm comprar, todo mundo ia correr para o mercado, que era para pegar a comida, vinho, leite e tudo mais, sem dinheiro, né? E Isaías, ele foi bem claro nessa pregação. A gente diz que Isaías é o livro do Velho Testamento, que é o Evangelho do Velho Testamento. Isaías falou de Jesus como se ele estivesse vendo Jesus. Isaías falou do plano de salvação como se ele estivesse vendo o plano de salvação. E aí, estudando o livro, eu vi quando Isaías conta que ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele sentiu foi: eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, a primeira coisa que a gente percebe é que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada de Deus, porque nós somos miseráveis pecadores. Isaías diz assim: eis que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, foi lá e mandou o anjo purificar a boca de Isaías, porque Deus já tinha separado Isaías para uma obra. Deus já estava preparando Isaías para toda a profecia que ia ser escrita nesse livro. E aí, depois de purificado, depois de renovado, depois de tirar da impureza da sua boca, aí Deus perguntou, né, lá em Isaías 6, eu já estou em 55, mas isso tudo aconteceu em Isaías 6. E aí Deus diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. A mensagem de hoje, que Deus tem colocado em nossos corações, eu sempre digo à minha esposa: não tem como subir nesse povo, chegar aqui para trazer a palavra de Deus, que não é minha, irmãos. Essa palavra não é minha. Ela primeiro tem que rasgar a minha vida, tem que primeiro cortar o meu coração, porque eu não tenho coragem nenhuma de vir aqui falar de outra palavra que não seja a palavra de Deus. E essa palavra, o título da mensagem de hoje é de graça. De graça. A gente tem o costume de dizer assim: graça e paz, né? Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu irmão. Mas é de graça. E o que é de graça? Não é sem dinheiro? Não é sem preço? Né? De graça, sem dinheiro, sem preço. E ele começa no Isaías 55 mostrando esse de graça. E aqui: não tendes dinheiro, sem dinheiro. O convite é para todos os necessitados. Deus distribui sua misericórdia à medida que é aceita pela oferta. É de graça, mas você precisa aceitar. É de graça, mas tem valor. É de graça, mas alguém pagou o preço. Cantamos aqui, né?
Veja que Deus vai tocando o coração. O Rosiel botou aqui o hino, a mensagem, o versículo que foi de Isaías também. Deus sai tocando na semana toda no coração de cada um que vem aqui para frente para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Nós já aceitamos essa graça, falando para os crentes, falando para aqueles que já aceitaram Jesus, para aqueles que conhecem o nosso Salvador. Eu estou falando agora para os crentes. Nós já aceitamos essa graça. Deus já nos recebeu e nos deu a salvação através de Cristo. E essa graça, Isaías estava falando aqui no Isaías 55, 500 anos, não me lembro, não sei o cálculo certinho, antes de Cristo vir, Isaías já estava falando desse evangelho, dessas boas novas. Isso não quer dizer que nós não possamos nos converter todo dia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora em pouco, nosso irmão Lucas orou aqui na frente, e ele disse assim: Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu sou pecador. Veja, essa mesa aqui é para lembrar que foi feito um sacrifício, que esse de graça para nós teve um preço, que lá na cruz alguém pagou esse preço. Era a pior morte, era a pior vergonha, era a maior humilhação que uma pessoa poderia passar, morte de cruz. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como o pastor Edson leu agora há pouco, Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós somos pecadores, e a gente precisa todo dia receber de graça. No versículo 2 ele diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Os finos manjares, eu coloquei aqui, finos manjares, a comida espiritual que vem de Deus, gratuitamente, em quem todos e é em tudo superior. Só entra no gozo dos finos manjares quem as come. Quem as come, essa é a palavra de Deus. Todo aquele que beber desse sangue que o vinho representa, que comer desse pão, que o pão representa o corpo de Cristo, todo ele experimenta esses finos manjares, e aí tem a salvação, não entra em juízo. Cristo veio para pagar os nossos pecados, e é pagar todo dia, Lucas, não está errado não. Senhor, perdoa o meu pecado que eu cometi hoje, perdoa o meu pecado, se arrepender todo dia. O sacrifício de Cristo foi no passado, é hoje, aqui nós estamos lembrando desse sacrifício, e será amanhã. É eterno, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas tudo isso acontece porque Deus nos ama. O preço foi pago, é de graça para nós, mas Cristo pagou o preço. E no versículo 3 de Isaías 55 diz assim: inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco fareis uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. As fiéis misericórdias prometidas a Davi é porque da família de Davi nasce o nosso Salvador, nasce Jesus, é dessa família, as fiéis misericórdias. E eu coloquei aqui no versículo 4 também, diz assim: eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos, e fiéis misericórdias prometidas a Davi, promessas da graça de Deus, que o Messias, o filho de Davi, distribui aos seus fiéis. Jesus foi dado aos homens
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo nos ensina, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis, não tenha a forma desse mundo, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem do bom e do melhor para cada um de nós, sem preço, sem dinheiro, do bom e do melhor. Não vai fazer mal para você. Eu sempre digo, né? A esposa está ali, ela sabe, eu gosto mais quando a esposa está ali, eu me sinto mais tranquilo. Eu sei porque Deus deu, né? Ela sabe também, e eu louvo a Deus pela vida dela. Mas eu sempre digo assim: é como se Deus estivesse dizendo para você assim: olha, eu trouxe um bolo de chocolate bem fofinho, cheio de brigadeiros em cima. Mas você sabe que eu digo isso lá no colégio. É um bolo de chocolate bem fofinho, está aqui, eu trouxe para você. Não, Senhor, eu não quero não. Eu tenho diabetes, não posso comer doce. Eu não quero não. Aí Deus vai dizer para você assim: olha, esse não vai fazer mal, esse não vai afetar a sua diabetes, não pode comer. São os finos manjares, né? Eu li agora aqui, são os finos manjares. Eu tenho do bom e do melhor. É boa, é perfeita, é agradável. E aí Deus continua lhe oferecendo, e você: não, Senhor, agora não, eu tenho que fazer outras coisas. Eu não quero, Senhor. Deus não vai deixar nunca de lhe oferecer esses finos manjares. Ele vai continuar oferecendo. Agora, nós sabemos que vai chegar a hora em que não vai dar mais tempo. E que se você hoje, ouvindo esta palavra, que é boa, é perfeita, é agradável, porque esta palavra é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela rasga a nossa alma. É difícil você não ler essa palavra e não ser cortado, e não sentir o sacrifício de Cristo, e ver nessa palavra como nós somos pecadores, como nós somos limitados, como qualquer coisa nos desvia do caminho. E se nós não estivermos focados nessa palavra, nos desviaremos sim. No versículo 6, nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-me enquanto está perto. Significa que tem prazo de validade. Daqui a pouco acaba. Ele continua oferecendo, mas buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu coloquei aqui assim: enquanto se pode achar, o pão da vida é oferecido a todos nós, mas quem vai adiando ou rejeitando: não é hoje não, agora não, a palavra foi bonita, mas não é para mim, perderá a capacidade de crer e de receber. De manhã, o pastor Edvan, lá na igreja mãe, ele disse assim: Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó tinha tudo para receber a salvação. Ele viu todos os milagres que poderiam ver, que a gente talvez nunca veja, as 10 pragas ali, e ele não se converteu, porque o coração de Faraó estava endurecido. Se nós não deixarmos essa palavra quebrar o nosso coração, a capacidade de crer e de receber será perdida com o tempo. E aí, enquanto se pode achar, esta é a hora, hoje é o dia. Cada um de nós sabemos o pecado, aquilo que nos desvia, aquilo que o nosso coração deseja, mas que não agrada a Deus. O pecado não é, Satanás é o tentador, ele sabe a nossa fraqueza, ele vai continuar tentando até derrubar a gente, e a gente tem que continuar lutando até que Cristo nos leve, como
como foi dito aqui, acho que foi Eduardo, que orou até que tu venha, Eduardo, ou até que nós chegamos aí, até que tu nos leve, Senhor. E essa é a luta que Deus nos chama. Todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados, enquanto se pode achar. Versículos 7, 8 e 9. Deus tem poder, porque a força não vem de nós. E eu coloquei assim: Deus tem poder. Versículos 7, 8 e 9 diz assim: deixe o perverso o seu caminho. Você acha que sozinho consegue deixar a perversidade que há em seu coração? Sozinho nós não somos nada. O pecado nos consome, nos destrói, nos faz perder a imagem e semelhança de Cristo. Todos os dias a gente vê no jornal, na televisão, a gente vê as atrocidades que os homens cometem porque não tem Deus. É pai matando filho, filho matando pai, marido violentando e matando as esposas agindo também errado. E aí? São pessoas sem Cristo. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se tem alguém que pode nos perdoar, primeiro do que todo mundo, primeiro do que nossos irmãos, primeiro do que nossa mãe, primeiro do que nosso pai. A gente diz que coração de mãe perdoa, né? Mas Deus perdoa muito mais do que uma mãe. É mais do que mãe, viu? É rico em perdoar, porque os seus pensamentos, assim, porque os meus pensamentos, é Deus falando para nós, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem para nós é muito mais do que a gente pede ou pensa. É só se colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. A nossa igreja, a Igreja Batista em Ilha de Santana, essa igreja, porque já está no coração de Deus essa congregação se tornar igreja. A gente só precisa colocar, como eu disse, Eduardo, né? Vamos colocar o joelho no chão, porque pode ser esse ano em que essa congregação seja consagrada igreja, a primeira igreja batista na Ilha de Santana. E nós somos a igreja, cada um de nós. A igreja não é essas paredes, a igreja não é os ar-condicionados, ventiladores, nem os instrumentos. A igreja somos cada um de nós. E hoje Deus tem falado a nós como igreja na Ilha de Santana, para que nós nos convertamos e lembrando que Deus tem poder. Esses 3 versículos, Deus mostra que Ele pode restaurar toda a atuação humana, que Ele pode restaurar todo o pensamento humano, tudo aquilo que nos desvia da vontade de Deus, da graça de Deus para o nosso coração. Versículo 10 e 11, ele diz assim: porque assim como descem a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra de Deus, a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que a designei. Está escrito, é a palavra de Deus, é a verdade. Essa palavra é como a chuva e a neve que cai, que não volta para a nuvem antes de fazer o que lhe apraz, molhar a terra, germinar a semente. Vocês sabiam
E para uma semente germinar, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. O grão de milho, quando cai na terra, ele morre. E o que sai da terra não é mais aquele grão de milho, é um pé de milho, com várias espigas de milho, né? É 3 meses, né? Quem sabe aí de plantação, é 3 meses para você colher o fruto, o milho, no pé de milho quando você planta. 3 meses. É 3 meses a terra sendo regada, a semente morreu e ali nasce uma nova criatura. É Cristo em nossas vidas. Nós deixamos de existir. Não sou eu mais que vivo, Paulo dizia, mas Cristo vive em mim. O mundo precisa olhar para cada um de nós e ver Cristo na face da gente. O mundo tem que olhar para o marido e ver um marido que ama a esposa, porque só Cristo pode fazer isso com a gente. O mundo tem que olhar para a esposa e ver uma esposa que ama o marido e honra a sua casa. Uma mulher sábia, como a palavra diz. E aí, esse mundo é transformado pela Igreja de Cristo, que recebeu de graça o sacrifício de Jesus. Nós somos chamados hoje com essa palavra. Essa palavra que já está cortando o nosso coração a semana toda, porque é a palavra de Deus. E tem ainda 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Tem o 13 também, 12 e o 13, mas o 10 diz assim: porque assim como, desculpa, o 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, também já li essa. Então, Deus cumpre o que promete, que é o versículo 10 e 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. O pastor Dr. Russell Shedd, ele disse assim uma vez, ele disse aqui no comentário: feliz é o homem cujas ações, pensamentos e atitudes são dirigidas inteiramente pela palavra de Deus e pela oração. Feliz é o homem que todas as suas ações, todo o seu pensamento, todas as suas atitudes são dirigidas inteiramente pela palavra de Deus e pela oração. Esse é o alimento da gente. Palavra de Deus e a oração. Vai resolver alguma coisa? Senhor, se ajoelha. Senhor, fala. Teu servo ouve. Fala, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Descansa na mão de Deus. Recebe as bênçãos que Deus tem. Né? É o pão que a boca precisa comer e a água que a gente precisa beber. É suficiente. E essa mesma boca que precisa de pão e água todo dia, que Deus manda todo dia, viu? Deus manda todo dia. Essa mesma boca vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Precisamos dizer hoje: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, eis-me aqui, usa-me para o louvor da Tua glória. Versículo 12 diz assim: saireis com alegria. Esse é o nosso objetivo hoje. Se ainda Deus não tocou no seu coração, se ainda essa mensagem não rasgou o seu coração, fale com Deus agora. Essa é a palavra de Deus, que tem que tocar em nossas vidas, que tem que falar aos nossos corações, que quando a gente lê, a gente vê a glória de Deus, e a primeira coisa que a gente sente é: eu sou pecador, Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem de lábios impuros. E depois de tudo isso, purificado, saireis com alegria, e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É o povo de Deus andando nessa terra, é o povo de Deus sendo visto, a face de Deus na vida de cada um de nós. É a gente abrir a boca e glorificar a Deus o tempo todo, porque a glória e a honra e o louvor é para ser dada a Cristo. Nós precisamos
ser a honra e a glória e o louvor para Cristo. Por isso que os outeiros romperão um canto de alegria. Aquelas pessoas que não conhecem Cristo vão sentar do seu lado e vai contar a vida toda, porque sabe que você tem algo para falar. Em lugar do espinheiro cresce o cipreste, em lugar da sarça cresce a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinta. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. O memorial eterno. Versículo 13, para terminar. O memorial eterno somos nós, a igreja de Cristo. Nós somos o memorial eterno. A igreja do Senhor é o memorial eterno do amor de Deus por toda a humanidade. Por isso que eu continuo falando e insistindo com os irmãos. Nós precisamos nos ajoelhar todo dia, falar com Cristo todo dia, para que o mundo possa ver em nós a verdade que é Cristo. O mundo possa ver em nós a honestidade. Que o mundo possa ver em nós a igreja de Cristo, o caráter de Cristo. E aí, esse mundo, olhando para nós, se converte nos seus maus caminhos, se arrepende, e nós vamos conquistar toda a ilha de Santana. Vamos conquistar todo o Jardim Atlântico e todo o mundo para a glória de Deus Pai. E se há alguém aqui ainda que não recebeu Cristo como Salvador, fica o convite. A graça de Cristo, essa graça que a gente diz todo dia porque nós conhecemos, graça e paz. Não existe paz se antes você não receber a graça. E essa graça é oferecida sem preço, sem dinheiro, né? Todo aquele que receber a Cristo hoje, ao final do culto, ali na porta, pode falar com o pastor Dedé, que ele vai estar ali para apertar a sua mão, e você diz: pastor, eu hoje aceito Cristo. Ele vai anotar seu nome para que a gente possa visitar, e você vem para cá cultuar conosco, estudar essa palavra, crescer junto conosco. É o grãozinho de milho que morre e nasce uma nova criatura. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos sair daqui com alegria. Versículo 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. E no 89 nós cantamos o poder do sangue. Teu pecado se queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao que Jesus do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só o sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua verdade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Tristes paixões queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder. Teu coração queres
e reabastecendo os homens. Lembre-se, precisamos nos disponibilizar a fazer uma oferta designada para a compra de um violão. Essa é a responsabilidade dos homens dessa igreja. Amém? Coloque no envelope uma oferta para a compra do violão. Aí o nosso querido George ou Jojo, Paulo e Jéssica, Paulo, vão designar essa oferta só para a compra desse violão. Amém? Amém. E o nosso. Fala bem. Vladimir vai dar mais um aviso. Semana que vem a gente vai ter uma classe de escola dominical única. Toda a igreja vai estar convidada. Traz os filhos, traz o marido. Vai ser o estudo da família. A gente vai começar de novo a classe de casais. E a gente quer fazer a primeira classe com toda a igreja. Tá certo? Então, fazer o perdão aí no estudo para atrasar a conexão. E aí de 5 horas, é isso? 5 horas? 5 horas toda a igreja. Traga seu marido, traga sua esposa, traga os filhos, traga todo mundo da família, porque o estudo vai ser família, não vai ser só casal não, classe de casais, mas vai ser o estudo para a família. Tá certo? Obrigado. Essa classe vai ser uma classe única aqui no templo para toda a igreja e todos que estão nos visitando, amém? E diante de Deus, também agradecemos essa mensagem maravilhosa que Deus colocou no coração do nosso querido irmão Vladimir, diácono, é meu irmão e diácono Vladimir. Que Deus também continue abençoando a sua vida, enriquecendo a sua palavra, que é como foi pregado, é de graça. Mas para Deus não foi de graça. Para nós, para mim, para você, foi totalmente de graça. Para mim e para você. Mas para Deus foi o único filho. Foi o único filho que ele tinha. Para Deus foi muito alto o preço. Muito alto. E todos os dias esse preço se torna alto para Deus. Porque a cada momento que você que está nos ouvindo nega o Senhor, o preço ainda se torna mais caro. Porque imagine você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo, pagasse por alguma coisa que não recebeu. Você já pagou por alguma coisa que você não recebeu? Jesus foi trazido por Deus para nosso meio para pagar por nossas vidas. Mas ele não pensava que ia pagar sem receber. Quando eu entendi essa mensagem, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Porque não há preço maior do que esse. Para você, para mim, é de graça. Mas para Deus foi o único filho. Para Deus foi o limite da visão humana. O limite. E ele disse: não, eu pago. Eu pago para receber João, eu pago para receber Tiago, eu pago para receber Maria, eu pago. Irmãos, não precisa você fazer parte da nossa congregação. Porque quando Deus enviou o seu Filho, Ele não estava pregando denominação, Ele estava pregando Ele. Então não negue ao nome de Jesus. Não jogue fora um preço que é impagável. O amor foi incondicional. O Senhor alcançou o limite dos limites humanos. E na nossa visão humana, você pagar sem receber é terrível. Eu já vi gente aí, reportagem, pessoas reclamando: mas pastor, eu paguei, mas não recebi. Chama Celso Russomano que resolve o problema. É Celso Russomano que resolve, não? Que você paga e não recebe. E quem vai resolver o problema de Deus? Que enviou o seu Filho
para morrer no seu e no meu lugar, e Ele não vê ninguém. Irmãos, ainda essa noite, faz uma retrospectiva e vê o que tem sustentado a tua vida até hoje. É Ele, é a graça de Deus que constrange a nossa vida, é a graça dele que nos sustenta até hoje. Amém? Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos agora nesse momento, e você pode fazer essa oração. É você e Deus aí. Não deixa que esse preço saia sem que antes você se entregue ao Senhor. É muito alto o preço. O preço do sangue é uma vida. Fecha teus olhos e ora ao Senhor. Um minuto você resolve isso. Senhor Deus, que em teu nome nessa noite, todos nós que estamos aqui somos gratos diante do Senhor, o tamanho preço que o Senhor pagou, pelo amor incondicional que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Não há, ó Deus, como chegar diante do Senhor e não reconhecer tal proeza que o Senhor tem feito por nossas vidas. Somos gratos diante do Senhor. Estamos aqui, Deus, neste momento, entregando a nossa vida ao Senhor. Mais uma vez, não nos cansaremos de entregar a nossa vida a Ti, Pai, porque o preço foi alto demais, e não quero que o Senhor volte ao Pai, sem que antes o Senhor nos leve e nos conduza à presença de Deus, pois o Senhor pagou, e o Senhor nos levará para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe a nossa vida, perdoando os nossos pecados e lavando a nossa alma. E que nessa noite, todos que estão nos ouvindo possam entregar a sua vida ao Senhor, pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que as mulheres, só as mulheres, ficassem em pé. Por favor, só as mulheres, rapidinho, as mulheres. Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, foi quarta-feira, oramos muito pelas mulheres, e nós, aqui da nossa congregação, queremos dar uma pequena lembrança para as mulheres, por esse dia tão especial. Eu sei que o Dia das Mulheres é todos os dias, mas tem o dia 8, né? O dia 8 é o Dia das Mulheres, e nós separamos uma lembrancinha e receba com carinho, com amor. Amém? A nossa irmã Michele e Maísa vai estar distribuindo essa pequena lembrança, mas é com muito amor, com muito carinho, que essa congregação lembra desse dia tão especial. Amém? As mulheres que estão recebendo podem ir sentando, e Cida e as mulheres dessa congregação estarão encerrando este momento com um louvor. Elas vão encerrar esse momento, e depois desse louvor, com oração silenciosa, todos nós estamos despedidos. Amém? E eu desejo que você, todos nós, tenhamos o início de semana debaixo da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe. Cida.
vamos louvar companheiras, 459. A igreja também pode louvar, quem vai ser. Sempre unidas, companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, zelo puro pela luz. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposa, mãe ou filha, a servir ao Salvador. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança e cumprimos o dever. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposa, mãe ou filha, a servir ao Salvador. Sempre firme na esperança e na fé do Salvador, imploremos sua graça para vivermos em amor. Vamos todas, sempre unidas pelo amor, como esposa, mãe ou filha, a servir ao Salvador. Amém. Ainda aqui na frente das irmãs, eu quero chamar a Cauã aqui, rapidinho, gente. Cauã, por favor. Esse jovem, vem para cá, meu irmão. Esse jovem, ele vai, terça-feira, vai estar submetendo uma cirurgia. Amanhã, segunda-feira. E eu vou pedir para a igreja ficar em pé e a gente vai orar com o Cauã, pedindo ao Senhor que continue com a sua vida e que esse ministério que o Senhor tem colocado na sua vida tem sido bênção sem medidas para essa congregação e para os céus também. Amém? Vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos pela vida de Cauã, Pai. Louvado seja o teu santo e poderoso nome sobre a sua vida. Ó Deus, obrigado porque ele cresce mediante a tua palavra. Ele cresce segundo a obediência da tua palavra. Tem servido em tua casa, tem sido obediente ao dom e o talento que o Senhor tem derramado sobre sua vida. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor está com o Cauã todos esses anos, te pedimos nessa noite, amanhã, Deus, prepara tudo, Deus, para que toda a cirurgia realizada seja feita pelas tuas próprias mãos, usando todos os médicos, todos os profissionais que lá se encontram. Em teu nome estaremos já agradecidos, ó Deus, pela bênção na vida do Cauã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Coração silenciosa, a gente se despede desse momento. Amém.